No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg suas 95 teses. A Reforma Protestante foi um movimento muito importante para a humanidade, não só no campo religioso. A Reforma deu um grande apoio à ciência, a Reforma cuidou da educação, tanto a educação básica como grandes universidades. A Reforma criou hospitais para cuidar de pobres e necessitados. A Reforma atuou na área das artes, na economia. Então a Reforma Protestante é mais que um movimento religioso, é um movimento de libertação, é um movimento que leva as pessoas a pensarem em Deus, na vida, mas a agirem para mudarem a sua história. A Reforma foi um dos maiores movimentos da história. A Reforma surge com 3 pilares importantes. O primeiro é o livre exame das Escrituras. Todos têm o direito de ler, de estudar a palavra de Deus. O segundo pilar é a salvação pela graça mediante a fé. A salvação é um dom, é um presente de Deus. Nós apenas recebemos pela fé. E o terceiro pilar é o sacerdócio universal dos santos. Ou seja, Deus não tem um queridinho na terra, um escolhido com quem ele se comunica. Todos que recebem Cristo tornam-se sacerdotes, podendo assim ministrar a palavra, a oração, podendo assim agir como representante de Deus na terra. A Reforma é muito forte com as 5 solas, ou 5 pontos que começam com a palavra somente. Primeiro, somente a Escritura. Segundo Timóteo 3,16 diz que toda Escritura é inspirada por Deus. A Reforma joga por terra a ideia de que homens são iluminados e que falam em nome de Deus e que recebem mensagens diretas de Deus para as pessoas. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra viva que muda o homem, que transforma o homem, mas que principalmente leva até Jesus. Somente a Escritura é a palavra de Deus. O segundo ponto é somente Cristo. Atos 4,12 diz que em nenhum outro há salvação. Só Jesus pode salvar. Ninguém pode interceder por nós, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Foi Jesus quem morreu na cruz. Ele é o único e suficiente Salvador. O terceiro ponto é somente a graça. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é sim um presente de Deus. Deus decide salvar todos, não apenas um grupinho. Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus quem decide, é Deus quem providencia o meio através de Jesus. É Deus quem resolve tudo, nos amando, nos perdoando e nos dando a opção de salvação em seu Filho Jesus. Tudo pela graça, não há merecimento. O quarto ponto é somente a fé. Romanos 1,17, que diz que o justo viverá pela fé. É a fé, nós não precisamos mais de penitência, não precisamos pagar um alto preço, não precisamos realizar grandes coisas. É apenas fé. Eu não preciso pagar pela minha salvação, eu não preciso dar esmolas, eu não preciso pagar indulgências. A salvação é pela graça mediante a fé. Eu recebo pela fé. Recebendo Cristo em minha vida, eu sou salvo pela graça de Deus. E quinto, glória somente a Deus. Isaías 42, 8. Deus diz que é o Senhor e não dá a glória dele a ninguém. Então a glória deve ser dada somente a Deus. Não podemos dividir a glória de Deus com pessoas, mesmo que sejam pessoas santas, tementes a Deus. Não podemos dividir a glória de Deus com uma denominação, com uma instituição religiosa, com líderes. A glória é somente de Deus. Ele é o Pai da glória, Ele é o Deus Todo-Poderoso
Ele é o único digno de louvor, glória e honra para sempre. Então esses são os pontos fundamentais da Reforma Protestante. Mas aí vem uma pergunta. Ora, se é somente as Escrituras, por que ainda hoje nós procuramos seguir homens? Por que homens têm se levantado com livros, com revelações, com palavras que querem se igualar à palavra de Deus? A palavra de Deus é a autoridade máxima em nossas vidas. Nós não podemos ser reféns de pessoas, de profetas, de líderes que se levantam como sendo representantes de Deus. Se é somente Cristo, por que outros procuram adicionar alguma coisa? Cristo mais isso, Cristo mais aquilo. A salvação é por Cristo, mas tem que fazer isso. Não. Somente Cristo, o sacrifício de Cristo é bastante para nos salvar. E não podemos colocar nada e ninguém em igual valor a Cristo, porque Cristo é superior a tudo e a todos. Se é somente a graça, por que muitos ainda andam procurando elementos, água, rosas, cajados, pessoas, dias, festas, para auxiliar na salvação? Não, é somente pela graça. Nada que eu faça me torna aceitável a Deus. É o amor, é a graça de Deus quem vem até mim e me torna aceitável a Deus pelos méritos de Jesus. É só pela graça, nada mais. Se é somente pela fé, por que a igreja inventa sistemas litúrgicos, formas do homem chegar a Deus, cria elementos que nos aproximam de Deus? É somente a fé, nada mais. Tudo que eu tentar criar para facilitar a minha vida com Deus, a minha salvação, só vai piorar. É somente pela fé. E se a glória é somente a Deus, por que muitos têm se levantado buscando glória, tentando aparecer, tentando brilhar mais que Jesus, tentando brilhar mais que Deus? Uma igreja muito confusa, uma igreja que mistura a graça de Deus com misticismo, mistura a fé com religiosidade, as escrituras com revelações humanas. Uma igreja que coloca pessoas, dias e festas no mesmo nível de poder salvífico que Cristo. Uma igreja que busca sua própria glória denominacional e líderes que querem aparecer mais que Jesus. Precisamos repensar a nossa espiritualidade. Precisamos repensar a nossa maneira de servir a Cristo. Outra coisa interessante é que a reforma foi importante e é importante, mas a reforma não é a palavra de Deus. Muitos reformados interpretam a Bíblia à luz do que dizem os reformadores. Os reformadores foram importantes, a reforma foi importante, mas eles também erraram, eles também cometeram grandes atrocidades em nome da reforma. A reforma não é a última palavra e nem o único meio de interpretação da Bíblia, de jeito nenhum. A reforma também produziu heresias, a reforma também produziu mortos. Devemos valorizar a reforma, mas ela não é a autoridade maior na nossa vida. A autoridade é a palavra de Deus e Cristo foi, é e sempre será a chave hermenêutica das Escrituras e a chave hermenêutica da vida. Eu gosto da reforma, mas não sigo cegamente os ensinos dos reformadores, mas reconheço a importância desse movimento libertador, a importância desse movimento que mudou completamente a história da igreja, fazendo com que homens e mulheres pudessem buscar a Deus com liberdade, estudar as Escrituras com amor, com facilidade, porque as Escrituras foram traduzidas para as línguas das pessoas sem o misticismo de um latim, de um grego, de um hebraico. A reforma foi um movimento importante, sim, mas temos que digeri-la como um bom peixe, tirando as espinhas. Somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça e somente glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde.